Saudação pessoal, sejam todos bem-vindos a esta entrevista que vamos ter a oportunidade de conversar com um dos grandes homens do desporto e que também começa a trilhar alguns passos a nível do turismo. É com ele que vamos conversar, vamos fazer uma viagem entre o desporto e o turismo. Acho que desta vez temos que ter o passaporte bem preparado para podermos viajar um bocado pelo turismo e também conhecermos um bocado algumas táticas do desporto e olhando mesmo para o desporto rei. E assim vamos ir. Bem-vindo aqui e espero que seja uma conversa mesmo agradável e que as pessoas possam colher alguma coisa. Obrigado, Osvaldo. Acredito que há muito por explorar no desporto, há muito por explorar no turismo e penso que nada melhor do que esta época do ano, que é uma época altamente turística, em que Vilanculo também é visitado por turistas internacionais, turistas nacionais, e aqui das regiões da SADC. Portanto, acredito que temos aqui tudo para fazer uma boa conversa. Certo. Vamos começar mesmo pelo desporto e com o passar do tempo vamos entrar um bocado para o turismo. Vamos fazendo assim uma troca entre o turismo e o desporto, como já havia dito antes. Começamos pelo desporto. E assim, foi um dos primeiros jovens a ser detentor de um clube de futebol. Como é que foi para si saber que eu sou o patrono de um clube de futebol e ter lá alguns jogadores que são mais velhos em relação a si, não só, assim como algum pessoal que fazia parte do corpo diretivo deste mesmo clube? Bem, eu penso que foi uma experiência única, foi um aprendizado também, e nós nunca devemos ter medo de desafios, sejamos nós jovens, mais novos, mais velhos. Nunca há um momento certo para começar algo. As pessoas devem começar quando surge a oportunidade. E eu penso que surgiu uma oportunidade quando eu tinha 21 anos de idade. Era muito novo, não sabia em que mundo estava a entrar, o mundo desportivo. E a impressão que tu tens do futebol cá fora é muito diferente da impressão que tu tens do futebol quando estás dentro do dirigismo desportivo. Então, eu penso que foi bom, foi um aprendizado. Aprender a lidar com pessoas mais velhas é algo que eu também já fazia no meu dia a dia, na minha ocupação de empresário, comerciante, em que por várias vezes também tive que lidar com pessoas mais velhas do que eu. Então penso que no futebol foi o mesmo. Eu costumo sempre dizer que eu cresci no meio de dinossauros e isso facilitou para que eu sempre tivesse enquadramento em locais onde há sempre pessoas mais velhas. Sinto-me sempre à vontade, não me sinto acanhado e penso que é um fator extremamente importante para conseguires impor a tua presença. Ok. Agora, temos aqui alguns exemplos a nível internacional de alguns jogadores que talvez chegam a ser capitães de algumas equipes e ouvimos que a equipe não obedece aquilo que é o próprio capitão, talvez porque não carrega uma bagagem aceitável para alguns jogadores. O Yassine não chegou a sentir isto na qualidade de um dirigente de um clube de futebol? Quer dizer, quando tinha alguma inquietação, as pessoas talvez podiam levar de ânimo leve por causa da idade. Não chegou a sentir isso? Sei que sentiu como é que lidava com esta situação. Eu penso que no início há sempre aquele momento em que as pessoas duvidam da tua capacidade, mas principalmente quando és jovem, quando és criança e precisas de impor a tua presença. Então surgem sempre esses momentos e acredito que também não foi muito diferente comigo no Vilanculo Futebol Clube, mas acredito que depois de algum tempo e muito rapidamente as pessoas perceberam que estavam diante de alguém que tinha firmeza ou tem firmeza, alguém que quer impor aquilo que pensa e portanto acredito que a rápida adaptação facilitou para a ascensão, portanto, rápida do Vilanculo Futebol Clube na arena desportiva nacional. Portanto, acredito que acontece com todos, a imposição da liderança, a imposição do teu pensamento, daquilo que tu queres. Portanto, no início as pessoas duvidam, não acreditam, julgam, vamos supor, as contratações que foram acontecendo de treinadores, as contratações de atletas. Há vários posicionamentos que as pessoas questionam sempre quando não entendem, mas depois do resultado surgir,
as pessoas acabam acreditando e acabam percebendo que valeu a pena. E sem contar que nós vivemos muito na zona de conforto, né? Zona de conforto, digo isso porque nós estamos habituados a vermos clubes de futebol que têm dirigentes que, em termos de estatura física, e assim não tem essa estatura física dos nossos dirigentes do nosso desporto, que são senhores, alguns já reformados, que já ocuparam cargos de chefia, e senhores, todos eles de barriga grande, passa a expressão, com todo o respeito. Então, em algum momento, talvez isso acabou tendo esta influência. Agora, uma outra coisa que eu gostaria de perceber, o desporto é negócio, certamente. E para fazermos o negócio, nós temos de ir à busca de parcerias, temos de ir à busca de patrocinadores, por aí em diante. Como é que empresas como Millennium Beam, passa a repetição, lidavam, por exemplo, quando tinham reuniões com a Yacine, sabendo que vamos ter uma reunião com a Yacine Amgia, um jovem que é patrão de um clube de futebol, e às vezes não conhecem. Ao chegar na sala de reuniões, como é que as pessoas, vamos lá, qual era a reação das pessoas ao verem que o Yacine é este jovem, todo ele pequeno, passa a expressão, uma vez mais. E como é que tu lidavas com isto? Porque às vezes até podiam pensar, deve ser assessor de imagens, está a vir para nos dizer que o presidente vai entrar, por aí em diante. Como é que tu lidavas com isso? Eu gosto muito quando fazem esse tipo de perguntas, porque foram bons momentos, e foram momentos que eu mais desfrutei na minha carreira, portanto, de empresariado, de empreendedor, e de afirmação como um jovem que faz as coisas acontecerem. Portanto, aquele momento inicial é um momento muito especial, porque as pessoas ficam numa dúvida, as pessoas não têm, noção, mas após 5 minutos de conversa, as pessoas começam a perceber que não, calma aí, estamos diante de alguém que afinal sabe o que está a dizer, sabe o que quer, tem noção daquilo que está a falar, quando tu começas já a desenvolver a conversa. Portanto, os primeiros 5 minutos são sempre cruciais. Exato. Para deixar uma impressão daquilo que nós somos. Perdão. E comigo muitas vezes foi assim. Durante aquela primeira impressão, as pessoas duvidavam, mas será que ele é este mesmo? Será que não há outro? Será que ele é que é capaz de estar aqui para representar, de gerir? Não há alguém por trás dele? Havia sempre esta dúvida, né? Mas após as pessoas conversarem, e até hoje há muita gente que já acredita que não, realmente é mesmo o pensamento de Yacine, porque a coerência está lá. Portanto, aquilo que eu sempre defendi, aquilo que eu sempre afirmei, continuo até hoje a defender os mesmos ideais, a defender as mesmas causas, e eu penso que, como eu disse, aqueles primeiros 5 minutos são extremamente importantes para impor a tua presença, e foi isso que sempre aconteceu comigo. Exato. Então, podemos dizer que essa confiança por parte dos empresários, grandes homens de negócio aqui a nível do nosso país, tu foste conquistando consoante aquilo que eram os teus ideais, a forma como tu te impunhas nessas reuniões. É um exemplo a seguir, porque às vezes nós pensamos que não, por causa de ser o mais novo, não vão me ouvir, tem que ter alguém que seja mais velho, mas é verdade que a tendência do mercado é mudar. Temos, por exemplo, o Mark Z, dono do Facebook, ele não começou aquilo mais velho, começou. Sim, Osvaldo, os novos milionários no mundo são jovens. Exato. Muito mais milionários do que os mais velhos. Exato. Sem Temos querer tirar dono aqui do Tesla, sim, que é um jovem. Sem querer tirar aqui qualquer mérito dos mais velhos, mas porque nós aprendemos mais cedo, mediante vários fatores que estão disponíveis hoje, a tecnologia, a informação, as técnicas, tanto modernas, e a rápida adaptação do jovem hoje, faz com que ele comece mais cedo a vida empresarial e, portanto, atinja o seu milhão muito antes do que outros. Exato. Então, eu penso que é um conceito que aos poucos vai surgindo em Moçambique. Exato. E as pessoas vão começando a habituar, portanto, a ver jovens à frente de grandes empresas, grandes projetos, serem mentores de grandes ideias. Sim. Já não é um tabu, um jovem... Estamos a conseguir quebrar, ou está-se a quebrar pouco a pouco. Está-se a quebrar gradualmente. Exato. Agora, aliado ao desporto, o desporto é uma grande máquina de dinheiro, desde os patrocínios, também entra de certa forma para o turismo, porque, ora vejamos, nós tínhamos o Vilanculo Futebol Clube que jogava numa casa, que é o estádio municipal. E estes jogos do Vilanculo Futebol Clube faziam com que
algumas pessoas que vivem perto de Vilanculo, nomeadamente Inhassoro, Massinga, por aí em diante, deslocassem-se para Vilanculo para poderem ver. Estamos a dizer que tu estavas a fazer um trabalho duplo. A questão vem depois disso, um trabalho duplo porque estavas a trabalhar para o desporto, mas ao mesmo tempo estavas a investir de certa forma para o turismo, porque se a pessoa está a viajar, é o transportador que está a ganhar dinheiro. Alguns desses não tinham sítios para poderem alojarem-se aqui e tinham de pagar um sítio para poderem dormir e irem ver um jogo, assistir a um jogo do Vilanculo Futebol Clube, por exemplo, versus o Machaquén. Tu, quando fazias isto, ou quando tu desenhaste a ideia do clube, tinhas noção que isto foi propositado ou foi consequência do trabalho que tu foste fazendo? Bem, nós fundamos o clube em julho de 2004. Ascendemos ao Moçambola em 2009, a maior prova futebolística. Chegamos à Taça de Moçambique em 2010, se a memória não me falha. Entretanto, foi em 2012. 2012 foi quando começamos a perceber, ou melhor, até que eu comecei a perceber que o futebol podia ser, portanto, aliado ao turismo. Em 2012 comecei a ter um pouco noção de que podia-se fazer mais do que estávamos a fazer, porque as pessoas começaram a vir para aqui, as pessoas começaram a comprar equipamentos, e ao visitar Vilanculo, alguns começavam a acomodar nos hotéis, nas pensões, alguns começavam a vir mais cedo, passavam as refeições. Exato. Então começava aqui a circular um dinheiro que estava em volta do desporto. Quer dizer, o desporto é que era o provedor, de certa forma, para as outras áreas. Sim. Transporte, acomodação, de tal forma, restauração. De tal forma que nós tivemos que optar por jogar aos sábados e não aos domingos. Porque nos domingos as pessoas iam para a praia. Então foi dali que esta foi uma das decisões que muita gente no início criticou. O Osvaldo bem perguntou que como era teres que impor algo e seres duvidado. Este facto de nós escolhermos jogar aos sábados foi pura e simplesmente porque aos domingos as pessoas iam às praias. E além disso, algumas pessoas começavam já a regressar. Aos seus Entretanto, tivemos que convencer a Liga Moçambicana de Futebol na altura que Vilanculo tinha de jogar aos sábados, porque aos domingos teria muito pouca receita. Ok. Já ia mesmo perguntar qual é que foi a justificação para a Liga, porque em algum momento a Liga teria de perceber porque que vocês preferem jogar ao sábado. A justificação foi exatamente essa, de que por se tratar de uma zona turística de praia, nos domingos as pessoas preferiam, portanto, ir à praia, aproveitar o sol que se faz no verão em Vilanculo, e isso dificultava, portanto, a presença de outros adeptos. Exato. Uma coisa interessante é, mesmo depois de o Vilanculo Futebol Clube não estar na alta competitividade a nível do país, ainda continua a ser referência a nível de gerência de um clube de desporto. Qual é que é o segredo que tu tens mantido para que o clube, mesmo não estando lá na alta competitividade, seja referência? Vi há pouco tempo como quem diz, mas a quando a visita da FMF cá a Vilanculo, o senhor Cidade falou da forma como está a ser gerido o Vilanculo Futebol Clube e pediu que os outros clubes que estão na alta competitividade olhassem ou aproximassem para vocês, para saberem ao certo como é que vocês estão a fazer a gerência do clube. Uma coisa que eu quero é saber, qual é o segredo para vocês ainda continuarem a ser referência até os dias que correm? Bem, eu penso que a dedicação, a entrega e a transparência naquilo que nós temos estado a fazer. Portanto, temos uma equipa muito jovem. Como o Osvaldo sabe, eu no início do ano, portanto, saí da presidência do clube, porque comecei a ficar ocupado com outras tarefas e o clube, portanto, apontou um novo presidente. Portanto, este tipo de mudança, este tipo de cedência, de posição, de espaço para que outros jovens possam trazer uma dinâmica diferente, também faz bem ao próprio clube. E o novo presidente tem estado a trazer uma dinâmica muito nova, portanto, trazer novas modalidades. Temos o caso da patinagem, temos o caso do atletismo, da natação e do basquetebol feminino. Portanto, acredito que portanto, é uma nova era para o Vilanculo Futebol Clube. É claro que sempre focado na formação de crianças, dos seus 3, 4, 5 anos até os 16 anos.
e a partir daí depois faremos acompanhamento daqueles que realmente têm potencial e têm talento. Portanto, eu penso que o segredo está nesta portanto, entrega com que nós todos temos para com o clube, no espaço que damos aos jovens de poderem trazer as suas ideias, trazer aquilo que pensam e a nova força, portanto, do jovem. Porque a dada altura tu começas a ficar meio moribundo, meio cansado, meio sem moral, e um sangue novo, portanto, traz mais moral. Outro fator é pura e simplesmente porque nós, com muito pouco, temos feito muito a nível de comunicação, a nível de imagem, a nível também de trabalho. Movimentamos 450 crianças por ano, e há clubes que ganham 40, 50 milhões de meticais ano, gastam 40, 50 milhões de meticais ano e não movimentam nem sequer 100 crianças por ano. Portanto, eu penso que isto também pesa muito a nível estrutural de como é que nós estamos organizados, e é isso que a FMF tem dito, que os outros clubes deveriam vir aprender, como é que o Vilanculo com tão pouco consegue portanto, fazer isso, movimentar tantas crianças assim. Seria bom se os outros clubes no país pudessem também movimentar a nível de formação pelo menos 300, 400 crianças por ano. Ok, mas por parte do Vilanculo Futebol Clube, talvez a título individual mesmo, se viessem os outros clubes para poderem beber um bocado da vossa experiência, o Vilanculo Futebol Clube estaria aberto para dar esta experiência? Nós estamos sempre abertos, não de hoje, desde o tempo que jogávamos o Campeonato Provincial, desde o tempo que jogamos o Nacional da Divisão de Honra e também o próprio Moçambola. Há clubes que vinham jogar com nós, há clubes que vinham beber experiência. Lembro-me que quando estávamos no Campeonato Provincial, em algumas jornadas haviam clubes que não tinham condições de se deslocar a Vilanculo para vir jogar por causa da distância que nós temos. Exato. E nós facilitamos, portanto, para que os clubes viessem a jogar. Para não ganharmos por falta de comparência, nós patrocinávamos o clube para o combustível, o autocarro, para que viessem cá jogar, porque queríamos competir, queríamos ter rodagem. Exato. Então, eu penso que o futebol é isso, o fair play é isso, não podemos em nenhum momento proibir ou compartilhar ideias. Muito recentemente, o nosso presidente, na apresentação do ADV, a Associação Desportiva de Vilanculo, manifestou abertamente a disponibilidade de portanto, colaborarmos, a disponibilidade de enquadrarmos também os nossos talentos todos dentro daquilo que são os planos do ADV a nível de formação. Poderíamos até dizer que se calhar o ADV não precisaria de criar escolas de formação ou escalões de formação, poderíamos simplesmente enquadrar o que já existe e portanto a fusão de dois clubes que têm o mesmo objetivo aqui na mesma região. Exato. Agora, ainda temos que entrar para o turismo, mas o que eu gostaria de saber para já é quais é que foram os grandes constrangimentos que existiram enquanto estiveram lá a competir ao mais alto nível? Todos, de uma forma resumida, quais é que foram os grandes constrangimentos que vocês encontraram, que o Vilanculo Futebol Clube encontrou? Penso que o maior constrangimento que nós tivemos foi o facto de não termos tido as mesmas condições que os outros clubes tiveram. A questão dos transportes aéreos que os outros clubes tinham, nós não tivemos estas condições. As pessoas pensam que é de menos, mas não. A FIFA não permite que um clube desloque-se mais do que 250 km para ir fazer um jogo. A UEFA também não permite isso. E Vilanculo fazia 750 km semana sim, semana não, para ir jogar, mais 750 km para voltar. Os atletas não tinham tempo de descanso. Os gastos financeiros que o clube foi acumulando no ano 1, ano 2, ano 3 do Moçambola e o ano 4, portanto, forçaram a um desgaste financeiro do clube. E é mesmo por isso que nós não conseguimos permanecer mais tempo na alta competição. E o desporto só é justo se todos os clubes, todos os participantes partirem em pé de igualdade. Exato. É por isso que nos outros países, numa liga de futebol, portanto, depois da organização conseguir os patrocínios, eles retiram aquilo que precisam para a organização da prova e pegam o remanescente do valor, entregam a todos os clubes igual, portanto, igual valor distribuído por todos os clubes e cada um, portanto, é responsável de como é que faz este investimento. Portanto, se nós tivéssemos um modelo como esse,
aqui no país, em que a Liga Moçambicana de Futebol retirasse somente o que precisa para organizar a prova e o resto fosse distribuído por igual para todos os clubes, aí estariam todos os clubes a partir em pé de igualdade e cada um iria saber como quer gerir este valor. Os bons gestores iriam fazer um bom uso deste valor e os maus gestores iriam, portanto, fazer um mau uso. Penso eu que é um modelo a seguir, é um modelo que devemos pensar para o futuro, se nós realmente quisermos que o nosso futebol cresça e portanto, desenvolva rapidamente. E quais é que tu achas que são os grandes constrangimentos para o sucesso dos nossos clubes? Porque, por exemplo, infelizmente nós não temos tido sucesso na Liga dos Campeões Africanos, não temos tido sucesso na Taça Nelson Mandela. O que é que tu achas que está a faltar para que, pronto, tenhamos alguma coisa a dizer em termos de desporto? Porque se vamos para essas provas, a ideia é deixarmos ficar o bom nome dos nossos clubes e também deixarmos ficar o bom nome do nosso país, porque aqui os clubes não só estão a representar os clubes como clubes, estão sim a representar um país. O que é que tu achas que está a faltar para nós termos que impormos, termos este respeito por parte dos outros clubes a nível da África? Bem, nós temos que apostar muito na formação. Temos que apostar muito na formação. Só é possível termos qualidade se realmente nós, portanto, tivermos formação de atletas e também formarmos o homem do amanhã. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é extremamente importante a competitividade. Portanto, nós temos poucos jogos. Na Europa, um júnior faz 30 jogos por ano. Nós, se calhar, fazemos 10 jogos, 15 jogos por ano. Diferença de 20. De 20. E não há rotatividade, não há competitividade no atleta. Portanto, é muito importante que haja esta competitividade, esta rotatividade, e ela não pode ser durante uma única fase do ano. Ela tem que ser consistente durante o ano todo e vários anos seguidos. Nós não podemos estar um ano bem e outro ano estamos a oscilar porque o campeonato não arranca, ou porque não há competição, ou porque não há fundos. É preciso haver consistência, é preciso haver organização. E é ali onde muitos também decidem optar por não investir no futebol. Porque futebol é dinheiro, é investimento. Hoje em dia, tu vais investir onde tu sabes como é que vais caminhar. Imagine que eu decido agora que sim, quero voltar para o Moçambola. Vamos investir para o Vilanculo voltar para o Moçambola. O que vai ser do próximo Moçambola? Será que vamos jogar? Não sabemos. Qual é o modelo que vamos jogar o Moçambola? Será que será todos contra todos? Ou vai ser regional? Ou provinciais e depois vamos a um apuramento? Portanto, não há uma certeza na nossa competição, não há um plano para pelo menos 10 anos termos uma competição estável, onde os clubes sabem onde estão a ir e o que vão lá fazer. Portanto, isto também acaba dificultando um pouco, a nível de organização, acaba dificultando um pouco o potencial que a gente possa ter dentro do país. E assim não sonha assim com a presidência da FMF para poder colocar essas ideias todas em prática? Não. Eu já recebi muitas ofertas, amigos e tudo que me encorajaram para concorrer, mas acho que ainda é cedo, ainda tenho muito que aprender. Há pessoas que têm muito mais experiência, que podem, e o que eu sempre manifestei é a total abertura para contribuir com ideias, sem necessariamente estar dentro da FMF ou dentro da presidência. Eu penso que bons líderes são assim, portanto, aproveitam ouvir de todos, aproveitam as ideias de todos e rodeiam-se de pessoas que vão, portanto, engrandecer aquilo que eles precisam de fazer. O mal é quando tu, como um líder, acabas te rodeando de pessoas que só vão ali para te agradar. E, portanto, acabas tropeçando nas decisões e também no progresso daquele projeto em que estás inserido. Vamos fugir um bocado do desporto, vamos tentar explorar aqui. Parece que as atenções estão todas viradas para o desporto rei, que é assim o futebol, mas também porque, como já havia dito, é muita informação por ser colhida. Entra para o turismo, o que é que fez para que Yassine, ou o que é que motivou Yassine a entrar para o mundo do turismo? Bem, eu desde os meus 22, 23 anos tenho viajado muito, com amigos, entre família, amigos,
Já tenho para aí uma lista de 50 países Uau. que já visitei. Ok. E portanto, nestas andanças fui descobrindo muitas oportunidades que o turismo tem. Ok. E como gosto sempre de questionar, eu sempre questionava, mas por que é que no meu país, por que é que nós não fazemos isto? Com uma costa muito vasta. Com uma costa, não só a praia. Eu lembro-me quando fui ao Vietnã e levaram para ir ver, duas coisas marcaram no Vietnã. Uma delas foi quando levaram para ir ver como é que se fazia bloco, portanto, aquele que mete-se no forno, e como é que se fazia uma esteira. Ok. E eu olhei para aquilo e disse, mas estamos aqui a pagar para ver isto, quando em Moçambique nós fazemos isto. Então, são coisas destas que foram me despertando ao longo dos anos, como é que se faz uma esteira, como é que se faz um bloco, como é que portanto, os chopelas transportam os seus turistas, fazem um pacote turístico. Há tanta coisa, mas tanta coisa. Como é que o pintor faz dinheiro com a sua arte. Nos outros países, um artista que sabe desenhar, portanto, em menos de 2, 3 minutos consegue desenhar o teu rosto. Então, eles ficam ali e cobram-te $20, $30 para fazer este desenho. E em menos de 2 minutos, pegou o lápis, desenhou, entregou-te, recebeu o dinheiro. E ele está a fazer a vida dele. Os outros fazem os artesanatos, as pulseiras, portanto, há tanta coisa que é possível fazer no turismo. E eu fui aprendendo, digamos, que como sempre questionei, fui aprendendo, e isto ajudou-me bastante a perceber o potencial que Moçambique tem para o turismo. E a dada altura, portanto, surgiu esta ideia portanto, criar a Associação de Turismo de Vilanculo, ou ser um membro fundador da Associação de Turismo de Vilanculo, e transformarmos aqui pelo menos a nossa região, sem necessariamente termos que pedir autorização a ninguém ou termos que depender que alguém nos deixasse trabalhar ou deixasse fazer aquilo que quiséssemos fazer. Há aqui também uma grande coordenação entre os operadores turísticos que facilitou, portanto, para que as coisas acontecessem e vão acontecendo também cada vez mais. Ok. Vamos mesmo dar um passeio muito rápido pelo turismo. 2020, um ano atípico, um ano que não é para ser recordado por causa daquilo que nós estamos a viver. Digo estamos a viver porque até aos últimos cartuchos estamos aqui a viver esta realidade que é o coronavírus, que fomos introduzidos a uma nova forma de viver. Quais é que foram os grandes desafios que os operadores turísticos a nível de Vilanculo tiveram para poderem sobreviver? Porque, olha, não tens a hospedagem a funcionar, não tens a restauração a funcionar, não tens praticamente nada a funcionar. E tens colaboradores que tu tens de pagar o salário. Nem que seja 75% ou 50%, mas tens de pagar este salário. Sim. Como é que os operadores turísticos a nível de Vilanculo sobreviveram a este braço de ferro? Bem, o grande desafio que os operadores tiveram foi como conseguir dinheiro. Porque tudo isto precisa de dinheiro para se pagar. Exato. Como conseguir dinheiro sem que necessariamente estivéssemos operacionais. Entretanto, houveram umas linhas de financiamento que não foram muito benéficas para os operadores turísticos. Não, digamos, não foi fácil. E alguns tiveram que, portanto, optar por encerrar durante um determinado período para reduzir drasticamente aquilo que eram os seus gastos, custos. Muitos trabalhadores perderam emprego. Há hotéis que tinham 70, mandaram embora os 70 para não ter que ficar a pagar mensalmente salário. E depois de 4 meses, quando reabriram, contrataram 10 ou 15, porque o turismo também voltou de forma gradual, não voltou de novo com a enchente que havia. Exato. Entretanto, outros tiveram que receber injeção de capital dos sócios, e foi assim que cada um foi gerindo. E houve aqui muito entendimento também entre portanto, os prestadores de serviço, a EDM a nível local, portanto, facilitou muito para que os hotéis não tivessem que pagar logo as contas de energia que tinham. Exato. Podiam deixar para mais tarde, e até hoje
depois do pico que nós estamos a ter, ainda há hotéis que estão gradualmente a pagar as suas contas que tinham na praça. Portanto, penso que houve um entendimento entre os vários fazedores aqui da cadeia de valor do turismo, que facilitou também para que juntos pudéssemos aguentar a pressão da pandemia. E é mesmo por isso que no início eu estava a dizer que a colaboração entre os operadores turísticos foi extremamente importante. E aí onde entra também o papel da Associação de Turismo, que é facilitar este diálogo, facilitar entendimento, facilitar, portanto, criar facilidades, de certa compreensão forma. entre os operadores, mas acredito que foi positivo. Até hoje foi positivo, os passos que foram tomados foram, portanto, medidas que se adaptavam a cada um. Não podemos dizer que uma única decisão iria ser igual para todos. Alguns optaram por receber injeção de capital, outros optaram por ficar encerrados, outros optaram por ficar meio abertos, né? Mas cada um optou por aquilo que considerava ser o melhor para si. Ok, de forma rápida e resumida, quais é que são os grandes objetivos, ou melhor, quais é que são os grandes ganhos que os que fazem parte da associação têm ao entrar para a associação? E outra questão, aliada a esta, quais é que são os requisitos também para poder fazer parte desta associação? Bem, eu vou começar pela segunda pergunta, que é os requisitos para fazer parte da associação. Os requisitos são simples: aceitar os estatutos e pagar as cotas. As cotas começam aos 300 meticais por mês, 500 meticais, 800, 1000, 1500, 2000 e 3000. E o que é que difere? Depende do escalão. Guias turísticos, empresários, restaurantes, hotelaria, portanto, cidadão comum, qualquer um que optar que quer ser membro da Associação de Turismo. A Associação de Turismo de Vilanculo é uma organização sem fins lucrativos, portanto, todo o valor que é drenado na associação serve, portanto, para publicitar o destino Vilanculo. Portanto, nós publicitamos o destino Vilanculo porque sabemos que quanto mais publicitarmos Vilanculo, mais os fazedores do turismo, da arte, da cultura em Vilanculo vão sair a ganhar. E damos a conhecer também o mundo, as grandes potencialidades. Portanto, cabe agora a cada um saber de que não, eu vendo, por exemplo, o meu artesanato, eu vendo a minha pintura, eu vendo no meu restaurante, eu vendo no meu hotel, direto ou indiretamente o trabalho da Associação de Turismo beneficia-me. Deixa-me pagar, não é? Não há obrigação nenhuma para que as pessoas paguem. É claro que aqueles que pagam nós damos um tratamento mais atencioso quando há um evento, quando há uma reunião, às vezes há um encontro, por exemplo, com um governante ou com uma instituição. Então nós o que fazemos é primeiro damos prioridade a quem está a pagar as cotas, porque são membros que pagam, têm que ter benefícios. Portanto, isto é que varia, mas no geral nós publicitamos o destino Vilanculo e todos que estão em Vilanculo saem a ganhar com isso. Agora, saindo um bocado no mundo do turismo, voltando para o desporto rei, futebol, eu sei que houve alguns jogadores que passaram pela formação ou jogaram para o Vilanculo Futebol Clube e que agora estão a jogar fora de Moçambique, alguns estão a jogar ainda dentro de Moçambique. Quando esses jogadores são transferidos a nível da Europa, existe algum valor que cai para o Vilanculo Futebol Clube? Falo, por exemplo, do Amâncio Canhambek, Neymar. Não sei porque que usam o nome Neymar, não sei mesmo. É uma coisa que às vezes é uma conversa para um outro dia. Mas pronto, o ponto focal é: quando esses jogadores são transferidos a nível da Europa, existe algum valor que cai para o Vilanculo Futebol Clube? Se sim, qual é a percentagem? Bem, a FIFA determina que 5%, o Fundo de Solidariedade da FIFA, são 5% do valor de cada transferência que deve cair para os clubes formadores de um certo atleta dos seus 12 aos 21 anos de idade. Portanto, todo atleta que fizer dos 12 aos 21 anos em certos clubes, portanto, a percentagem é dividida por cada um desses clubes. Se forem 2, 3, 4, 5 clubes, não interessa, mas o total são 5%. Entretanto, é preciso que ali haja uma transferência comprovada, portanto, com valores, porque se for um empréstimo, tu não recebes nada. Muitas das vezes o que tem estado a acontecer cá é que os atletas primeiro vão por cedência temporária, vão por empréstimo e às vezes rescindem
Portanto, o contrato rescindem o contrato com o clube anterior. No caso em Moçambique acontece muito, não há transações entre clubes. Os clubes preferem mais vezes pagar ao atleta o que poderiam pagar a outro clube, aliciam o atleta para forçar a rescisão. Isto também retarda o nosso futebol. Okay. Entretanto, estes fatores limitam a que tu possas começar a receber. Okay. Então, nós vamos ter que esperar até o dia em que haja uma transferência oficial, uma venda comprovada, para que depois possas acionar o Fundo de Solidariedade da FIFA. Ok, já mesmo para podermos fechar a nossa entrevista, está boa a conversa, para ser verdade. Nós tivemos aqui duas aparições da nossa seleção mãe, seleção A, e depois tivemos os Mambinhas, que estiveram num torneio, acho torneio COSAF. Dupla jornada para a seleção A, resultados não muito agradáveis. E o mesmo aconteceu com os Mambinhas e tivemos resultados bons. No teu ponto de vista, na qualidade de amante de futebol, de desporto em geral, quais é que são os aspectos que pesaram negativamente para que nós não tivéssemos sucesso na seleção A e quais é que são os que pesaram positivamente para que tivéssemos sucesso na seleção B, Mambinhas? Bem, poderíamos dizer que a falta de competitividade é uma delas. O fato de nós não termos competições internas podem ter, de certa forma, portanto, dificultado o enquadramento da nossa seleção A na competição. O fator psicológico é outro. Portanto, estávamos a vir de uma pandemia, querendo como não, ela afeta. Exato. O nosso dia a dia, o fato do confinamento, de não podermos fazer o que fazíamos, isto tudo acaba afetando de certa forma o dia a dia de qualquer cidadão. Exato. Isto pode ter afetado para que a seleção A não conseguisse, principalmente, portanto, não ter competições. No caso dos Mambinhas, há aqui que realçar um excelente trabalho da Associação Black Bulls. Apareceram aí muitas vozes, mas os jogadores não são da ABB, eram do Ferroviário da Beira, eram de outros clubes, não interessa. A ABB fez vários torneios de captação de talentos, descobriu talentos nesses torneios, contratou esses talentos, se fizeram formação em outros clubes não interessa. Exato. Mas a ABB contratou, deu melhores condições. Exato. Não é? Portanto, faz acompanhamento, treinam portanto, com regularidade, fazem jogos com regularidade, e isto trouxe mais motivação, exato, mais competitividade nesses atletas, mais, portanto, enquadramento entre eles. Exato. Eu penso que isso pesou muito. Muita gente critica, porque aqui também há que realçar a coragem do selecionador, portanto, dos Mambinhas, do Dário, que fez uma análise, foi inteligente. Ele fez uma análise, olhou para a conjuntura de futebol e ele disse, olha, eu só posso pegar quem trabalha. Exato. Vou ser criticado, mas eu vou ter que trabalhar com eles, porque é o único clube que está a fazer e tem os melhores. Levou a eles todos, com mais um ou outro, né, que foi buscar de outros clubes. Foi muita coragem do Dário, mas acredito que o resultado está aí. Não Exato. Podemos hoje questionar. Teríamos questionado se ele não tivesse tido sucesso. Exato. Como teve sucesso, não estamos a tirar as pedras. Ninguém atira as pedras, mas já que realçar esta coragem que o Dário teve, se as coisas tivessem corrido ao contrário, todo mundo estaria a criticar. Exato. Bem, Aja, podíamos falar um bocado do trabalho que está a ser feito pelo Black Bulls, mas o tempo já começa a fugir, até porque a entrevista não é para ser muito longa, é para depois criar esta, vamos lá, a pessoa dizer, não, faltava a questão X e fica para uma próxima oportunidade que vamos ter de conversar. E assim, de modo a fecharmos a nossa conversa, gostaria que falasse ou desse aqui o teu top 5 de jogadores nacionais, quer seja no ativo, assim como alguns já retirados, ou melhor, top 5 dos que estão no ativo e top 5 dos já reformados, e uma mensagem talvez para os que estão em Vilanculo para passar esta quadra festiva. Bem, vamos dar um top 5 de ativos e já reformados, porque infelizmente nós temos poucos jogadores que podem ser referências.
temos os que já foram e mais alguns que estão a ser. Portanto, eu diria que o Chiquinho Conde foi um jogador que merece estar, portanto, no top 5, Ok. portanto, por tudo aquilo que ele fez e na época em que fez. O outro, portanto, que foi o Paito, penso eu que teve uma carreira rápida e curta, mas subiu também aos seus patamares. E depois, penso que mais recente, temos o Mecher, que também tem estado a dar boas indicações. Temos o Luís, né, que está a sobressair muito bem, portanto, a nível de esperança para Moçambique. E há um que está-me a fugir o nome, que saiu do ABB, foi formado no Machaqueno, o nome é que está-me a fugir, mas saiu do... Jenny Katam. O Jenny, portanto, que também é uma promessa para nós. Agora, para estas promessas há que darmos o acompanhamento, para que possamos um dia nos orgulhar, como podemos nos orgulhar, por exemplo, do Chiquinho Conde, não é? Como podemos nos orgulhar daquilo que o Mecher também tem feito. Eu penso que temos potencial. Este projeto que viemos falando há pouco tempo do ABB pode trazer bons resultados, temos que acarinhar, não só a nível do governo, mas a nível das competições. As federações, as associações devem, portanto, acarinhar o ABB neste projeto e apoiar nas iniciativas que eles têm, para que, não interessa se é de um clube, se é para o bem da nação, temos que apoiar e temos que apostar. Mas aí houve uma batota. Eu havia pedido um top 5 dos que estão no ativo e top 5 dos já reformados, mas está tudo bem. Talvez deixar ficar mesmo uma mensagem para todos os que estão a esta altura em Vilanculo para passar a quadra festiva, e não só para os que estão em Vilanculo, para o mundo em geral, todos aqueles que tiveram a oportunidade de ver a esta entrevista. Bem, a mensagem é que devemos acreditar sempre no nosso futebol, no nosso desporto e no nosso país, e também devemos acreditar no nosso potencial. Portanto, a nível desportivo, a nível do turismo, nós temos um potencial enorme e que devemos explorar o máximo possível. Também terminar convidando os moçambicanos a visitarem Vilanculo, portanto, esta parcela do país que consideramos nós de ser o melhor destino turístico do país, e é mesmo por isso que a província de Inhambane é considerada, portanto, a capital do turismo em Moçambique. Obrigado, Jacinto, por ter aceito aqui o convite, e espero ter a oportunidade de conversar contigo mais vezes e de muitos outros assuntos. Obrigado, Osvaldo. Até a próxima. Obrigado, pessoal, por terem acompanhado esta entrevista, e marcamos o próximo encontro numa próxima oportunidade. Portem-se, vale ser paciente na estrada do que ser paciente no hospital.